Fala pessoal, terminou agora o jogo ali das quartas de finais do Mundial de Clubes. Flamengo vai enfrentar o Al Hilal, que ganhou ali do Raidar Casablanca nos pênaltis. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o adversário do Flamengo, vamos falar também sobre algumas polêmicas aí envolvendo o Mundial de Clubes. Fica aí que a gente já volta. Calma, Corneta. E aí, beleza, Corneta? Tranquilo? Bom, vamos lá. Mundial de Clubes, né? Primeiro vamos falar o seguinte, cara, o Flamengo ele vem disputando essas grandes competições com uma frequência muito maior, né? A gente já conversava lá atrás que quanto mais vezes você disputar a Libertadores da América, maiores serão as suas chances de um dia chegar à final e a partir daí vencê-la. E foi o que o Flamengo fez nesses últimos tempos. O Flamengo vem disputando regularmente a Libertadores da América, até que a partir de 2019 a gente começou a figurar ali sempre nas grandes finais. Nos 4 últimos anos, o Flamengo fez 3 finais, ganhando 2 vezes. E essas 2 vezes dá ao Flamengo a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes. Bom, mas isso tudo você já sabe. Só que é importante a gente colocar aqui o quão importante isso é para colocar a marca do Flamengo ainda muito maior do que ela já é. O Flamengo ele é gigantesco no Brasil, a gente sabe disso. A nossa torcida é a maior torcida do Brasil e a maior torcida do mundo. Mas as pessoas não têm tanto conhecimento assim a respeito do Flamengo, porque o futebol brasileiro ele não é muito exportado. Os outros países não assistem muito o Campeonato Brasileiro. Então, quando o Flamengo se coloca ali nas finais de uma competição ali continental como a Libertadores, e quando ele se coloca numa competição mundial, isso tem um poder incrível de internacionalizar a marca do Flamengo, e é o que o Flamengo tem feito e feito muito bem. A gente precisa conversar sobre esse adversário que a gente vai enfrentar na semifinal. O Al Hilal já é um adversário conhecido, a gente já enfrentou esse adversário no último Mundial, né, em 2019, vencemos ali por 3-1. Mas é importante a gente lembrar que nós começamos perdendo o jogo, a equipe estava ali muito nervosa e aí depois a gente conseguiu virar e foi ao final da partida, né, o placar já diz um resultado até mais tranquilo. Mas é uma equipe de muita qualidade e que se reforçou, porque é uma equipe que tem ali uma capacidade financeira muito grande, uma capacidade de contratar jogadores internacionais muito grande. A competição ali, o regulamento do campeonato saudita, ele permite uma grande quantidade de jogadores estrangeiros e essa equipe tem então esse potencial. É uma equipe que tecnicamente ela é bem honesta, né? Tem bons jogadores que já passaram pelo Flamengo, como o próprio Cuéllar e como o próprio Michael. O Michael saiu do Flamengo para ir para o Al Hilal. Inclusive o Al Hilal foi uma equipe que o Jorge Jesus já treinou. Então não ficamos aqui imaginando que o Al Hilal é uma equipe morta, que não é. É importante a gente também colocar que esse jogo das quartas de finais mostrou para a gente o quanto que fisicamente essa equipe ela está bem preparada. E aí a gente começa a entrar num outro aspecto. É importante a gente colocar aqui, e eu já falei isso em um outro vídeo aqui do canal, se você ainda não assistiu, cara, vai lá, dá uma olhada nesse card que está aqui em cima, porque é muito interessante, que o futebol ele se baseia em 4 grandes pilares. O pilar físico, ou seja, o condicionamento físico, o pilar tático, o pilar técnico e o pilar emocional. Esses 4 grandes aspectos, eles determinam o comportamento do jogador ao longo do jogo. O que a gente viu nesse jogo das quartas de final ali entre o Al Hilal e o Raidar Casablanca? Primeiro que o pilar físico do Al Hilal está muito bom. Quando a gente vai comparar esse pilar físico com o Flamengo, a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque nós estamos em início de temporada e nós não estamos tão bem fisicamente. Tecnicamente, os jogadores do Flamengo são muito melhores do que os jogadores do Al Hilal. Porém, para que você possa desempenhar o seu aspecto técnico na plenitude, você precisa estar bem fisicamente. O jogador cansado, ele não consegue realizar ali os movimentos técnicos que ele está habituado na sua perfeição. Então, o condicionamento físico atrapalha, se ele não estiver na plenitude, atrapalha a técnica. Da mesma maneira agora, o condicionamento físico ele beneficia ou prejudica a tática. E o que a gente viu
é que taticamente o Al Hilal é uma equipe bem estruturada, bem montada, consegue atacar ali com jogadores em profundidade. O centroavante deles é um centroavante muito grande, jogava com o Michael mais espetado pela esquerda, um outro jogador do Al Hilal lá pela direita, um meio campo ali, num sistema muito semelhante até ao que o Flamengo joga. Então nós vamos enfrentar uma equipe que taticamente é arrumada. Taticamente o Flamengo está arrumado? Bom, esse é um outro aspecto que a gente precisa analisar, porque nós trocamos de treinador em pouco tempo e a equipe ainda está se ajustando. Então agora vamos falar sobre essa troca de treinadores. E aí eu preciso falar aqui com você, a gente tem a oportunidade aqui no YouTube e até na televisão de ouvir muitas pessoas. Se você é torcedor do Flamengo, se você acompanha, provavelmente você ouve, você lê, você escuta, você vê muita coisa a respeito do Flamengo. Muitos jornalistas, muitos influenciadores, aqui no YouTube também. E essas pessoas têm a liberdade e o direito de falarem aquilo que elas quiserem. Porém, uma coisa que incomoda muito a gente que está aqui fazendo conteúdo para o Flamengo é que muitas pessoas não estão preocupadas com a veracidade ou com a completude do conteúdo que ela está colocando. Muitas querem apenas o like, muitas querem apenas engajamento e para isso fazem de tudo. E quando eu estou falando isso, eu digo que muitas análises em relação à troca do Dorival Júnior pelo Vitor Pereira, elas foram meramente para buscar o seu clique, porque é óbvio que você não vai concordar com alguma coisa de alguém em algum momento. Por exemplo, se eu falar que o céu aqui atrás de mim está azul, se você tiver aí num dia ruim, você vai falar que não, que esse céu está feio, que esse céu está amarelo, que esse céu está preto. Você vai inventar alguma coisa, você não vai concordar comigo, isso é normal. Você não concorda com tudo o tempo todo. E aí, qualquer coisa que você falar, ela vai encontrar uma repercussão positiva ou negativa. Só que muitos jornalistas, eles gostam de trabalhar com essa repercussão negativa, com uma imagem mais negativa. Bom, vamos direto ao assunto. Muito se falou ali da troca do Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. Só que pouca gente colocou o contexto, o porquê da saída do Dorival Júnior. Se você se recordar bem, no final do ano passado, a equipe do Flamengo não vinha jogando bem. Ela tinha ali performado, chegado às finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América, mas ela não vinha tendo uma apresentação que satisfazia a torcida do Flamengo. É claro que melhorou em relação ao Paulo Souza. Muito devido ao aspecto emocional. Os jogadores estavam descontentes com o Paulo Souza. E aí chega um treinador que abraça a equipe, que abraça os jogadores, que tem ali um comportamento mais amistoso, que permite e incentiva que os jogadores deem o seu máximo dentro das suas características, mas não que busque algo diferente. Esse jogador, ele vai gostar de ficar na conformidade. E foi o que o Dorival Júnior fez quando chegou no Flamengo. Ele simplesmente arrumou a casa ali no aspecto de cada um joga na sua posição. Não estimulou os jogadores a dar algo mais o que o Paulo Souza fazia. E o Flamengo, a partir daí, se arruma, porém ele chega num limiar e a partir desse limiar, a partir desse limite, ele não consegue encontrar um futebol além daquilo. Se você se recordar, a final da Copa do Brasil, nós tomamos um baile de futebol do Corinthians, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, com o Maracanã lotado. Nós estivemos muito perto de perder a Copa do Brasil. Tudo porque o Dorival Júnior não tinha mais essa capacidade de analisar o time do Corinthians e de extrair o máximo dos jogadores do Flamengo. Ah, Sandro, mas você não está colocando o contexto que foi a expulsão do João Gomes. É verdade, o João Gomes foi expulso no primeiro jogo, ou se eu não me engano saiu machucado, não importa, mas no segundo jogo quem jogou foi o Vidal, e o Vidal também não performou bem. A verdade é que o Flamengo fez uma apresentação na final da Copa do Brasil muito abaixo. Um outro aspecto também é a apresentação do Flamengo na final da Libertadores da América. Se você, mais uma vez, for correto e honesto na sua análise, você vai ver que o Flamengo não foi muito superior ao Atlético Paranaense. E isso só aconteceu depois da expulsão do jogador do Atlético Paranaense. Antes disso, o jogo estava muito equilibrado. E quando você pega esse jogo equilibrado, o Flamengo com uma equipe muito superior tecnicamente, não era para ser esse jogo tão equilibrado como foi.
Logo, o que a gente vê é que o Dorival Júnior ele chegou ao seu limite. Essa foi a análise que a própria diretoria do Flamengo fez e optou pelo Vitor Pereira, que até então estava fazendo um trabalho muito honesto ali no Corinthians. E o Vitor Pereira chega ao Flamengo ali no começo de janeiro. E aí algumas pessoas começam a falar também algumas groselhas que não condizem com a totalidade da informação. Muitos criticaram o fato do Flamengo dar ali 2 meses de férias para os jogadores. Ora, senhores, final do ano passado, o Campeonato Brasileiro terminou ali no final de novembro, ou um pouquinho antes por causa da Copa do Mundo. Então não foi que o Flamengo deu um tempo de férias muito longo. Todas as equipes do futebol brasileiro da primeira divisão deram um tempo de férias mais longo para os jogadores por causa da Copa do Mundo. Não foi exclusividade do Flamengo, ok? E aí o Flamengo ele não poderia apresentar o Vitor Pereira antes porque o Vitor ainda estava em contrato vigente com o Corinthians. Logo, isso só pôde acontecer, não sei se vocês estão ouvindo, está passando um trem aqui. Logo, isso só pôde acontecer no começo de janeiro, beleza? Ok. E aí muito se fala também que o Flamengo fez o planejamento errado para o Mundial de Clubes. Só que, se você também se recordar, a FIFA demorou muito para anunciar a data do Mundial de Clubes. Até então, a previsão era que o Mundial fosse disputado no final desse mês agora, no final de fevereiro. Logo, o Vitor Pereira teria aí 2 meses para trabalhar, né, tendo algumas competições de menor potencial, né, para ele ter a possibilidade de ajustar algumas coisas, como é o Campeonato Carioca. Mas não. A FIFA, logo ali no começo de janeiro, ela já muda tudo, ela determina que o Mundial vai ser no começo de fevereiro. Logo, isso pegou o calendário que havia então sido planejado e, estreitou esse calendário e tudo teve que se resolver em um pouco mais de um mês. O próprio Vitor Pereira já falou que o tempo não é adequado e ele está certo. O tempo é muito curto. Você teve ali, antes disso, uma final contra o Palmeiras que pode, né, ir, não só pode, como influenciou, né, na relação do Vitor Pereira, já jogou um pouquinho de desconfiança porque perdeu o jogo para o Palmeiras. Então, essas datas, esses calendários alterados complicou um pouco mais a situação do Flamengo. Visto é que, quando nós jogamos contra o Liverpool em 2019, nós estávamos no final de temporada com um acúmulo de jogos absurdo. Jogadores chegaram pesados para a final da Libertadores, para a final do Mundial contra o Liverpool. Tanto é que o Jorge Jesus tira o Everton Ribeiro, o Arrascaeta foi muito criticado por isso. E agora a gente chega para esse Mundial também com a perna inapropriada, porque é início de temporada. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? É que o Flamengo não chega nas suas melhores condições técnicas, táticas e físicas para o Mundial de Clubes. Isso é uma verdade. E não é você ficar com raiva, você se espernear, que vai fazer com que o jogador corra mais. Não é assim que funciona. Fisiologicamente, não é assim que funciona. O que o treinador vai precisar fazer é analisar muito bem as duas equipes, em muitos momentos tirar a velocidade do jogo, porque não interessa ao Flamengo um jogo altamente veloz, até porque nós não temos esses jogadores. O Bruno Henrique está lesionado, o Cebolinha e o Marinho, que são jogadores de mais velocidade, são reservas. Então não é interessante para o Flamengo essa transição muito rápida, nem ofensiva e nem defensiva, ok? Porque nós não estamos bem fisicamente. Logo, o Flamengo precisa cadenciar mais o jogo e é o que você vai ver. O Flamengo com uma transição mais lenta, o Flamengo jogando com muito mais imposição de bola, com um jogo muito mais posicional, com um jogo muito mais apoiado, aproveitando o que o Flamengo tem de melhor, que é a qualidade técnica dos seus jogadores. E, ao perder a bola, é muito importante matar logo a jogada para tirar a velocidade de transição da equipe do Al Hilal. Ponto positivo para a gente é que o Al Hilal vai jogar com a perna um pouco pesada, uma vez que eles fizeram uma prorrogação aí 120 minutos, mais acréscimos. Então eles jogaram ali praticamente um jogo e meio em seguida. Isso tem uma repercussão, pesa um pouco a perna, mas é semifinal de Mundial e o jogador vai na vontade, o jogador ele se supera e assim a gente espera que os jogadores do Flamengo também façam, beleza? Então é isso, vamos lá, parabéns para a torcida do Flamengo que mais uma vez fez uma festa linda ali, né, no Aeroflá.
Tem parentes que estarão em Marrocos, então a torcida está aqui muito grande. A gente está distante do Rio de Janeiro, mas a gente fica numa torcida muito, muito grande aqui, apreensivo. Vamos lá, vamos enfrentar a equipe do Al Hilal e, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo, os nossos jogadores vão ter um bom desempenho. E aí, afinal, é um papo que fica para depois. Valeu? Chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esquece, deixa aí um like, aperta o botãozinho do like, isso ajuda bastante aqui a gente a produzir mais conteúdos. Compartilha também esse vídeo com a rapaziada, manda ali no WhatsApp e uma das coisas que é mais importante, se inscreve, vai ali, aperta o botãozinho de se inscrever, aperta o sininho para receber uma notificação. Valeu? Forte abraço para você, terça-feira, Flamengo e Al Hilal. Vamos com tudo, Mengão. Valeu!